Espírita, que era um evento muito bonito, que se chamava Noite das Rosas. E a minha alegria é ainda maior hoje por ver aqui, ao meu lado, o meu padrinho naquela noite. Capaz dele nem se lembrar, mas o Dorvanil, Dorvanil era como nós chamávamos, mas o Dorvanil foi meu padrinho. Então, eu agradeço muito, meu velho amigo. É um prazer revê-lo. Muito bom. Então, vamos ao estudo da noite de hoje. Eu não chamo palestra, e eu vou tentar conduzir da mesma maneira que nós fazemos lá na nossa casa. Um estudo interativo. Se houver perguntas, por favor, fiquem à vontade. Se houver comentários. E se eu sair da linha, Dorvanil, me corrija, né? Aliás, não estou fazendo nada de diferente, porque o próprio Emmanuel, uma vez, disse ao Chico Xavier: olha, se eu disser alguma coisa que esteja fora da doutrina, fora de Kardec, esqueça o que eu falei e fique com Kardec. Então, se eu sair um pouco da rota aqui, me avise. Um probleminha e estava caindo na internet, então cumprimento o pessoal de novo de casa, por favor. Como é que é? Desculpa. Cumprimento o pessoal de casa de novo, só porque estava caindo a internet. Tá certo. Começava... Tá. Sabe o que é? Nós lá não temos essas modernidades, internet, essas coisas. Nós lá usamos o laptop, é isso aqui para nós, ó. É o escrito na mão mesmo, mas eu aproveito para cumprimentar todos aqueles que estão nos seguindo via internet, e é um prazer, repetindo, é um prazer estar aqui com todos vocês. Muito bem, a proposta do tema da noite é Fundamentos do Espiritismo, e nós vamos explicar à frente por que nós escolhemos esse tema para conversar aqui hoje à noite. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tramas do Destino, que é uma psicografia de Valdo Franco, ele, em determinada altura, descreve como a fundação de uma casa espírita como essa e como tantas outras, e assim como o funcionamento das casas espíritas, se acontece no plano espiritual. E assim fazendo, ele dá uma ideia muito boa de tudo aquilo que está envolvido no funcionamento de uma casa lá no outro plano, mas também envolvendo o nosso. Então ele conta que a espiritualidade resolve que vai haver necessidade de um ponto de luz, que eu chamo ponto de luz, as casas espíritas, que vai haver necessidade de um ponto de luz em um determinado local. Muitas vezes, anos e anos, até mesmo da casa fisicamente existir. A partir do momento que isso foi decidido, convites são feitos para espíritos de alta hierarquia para serem patronos. Aquele espírito que aceita ser o patrono, ele vai definir as linhas gerais para a casa. Se a casa vai se dedicar mais a uma determinada área, mais a uma outra área. Isso definido, convites são feitos para aqueles espíritos que vão servir de mentores para a casa. Aí esses espíritos juntos, analisando as fichas kármicas de espíritos, algumas vezes nem encarnados ainda, que vão trabalhar no plano físico, no plano material, como trabalhadores da casa. Muitos desses trabalhadores da casa pediram, na verdade, suplicaram para que pudessem ter a oportunidade de trabalhar, porque assim eles reduziriam um pouquinho os seus compromissos assumidos em outras vidas. Também ele nos conta que, a partir do momento que a casa é fundada no nosso plano, cuidados especiais são tomados, principalmente em algumas partes da casa. Então, ele diz que equipamentos sofisticadíssimos, com finalidades específicas, são instalados na sala de estudos, na sala de reuniões mediúnicas e nas salas também de passes. E toda a assistência é dada. Muito bom. Então, isso nos traz a seguinte pergunta:
todo esse cuidado em relação à casa espírita. E eu acredito que isso se estenda a todas as outras casas de outras denominações que são sérias, porque nós não somos os únicos privilegiados, né? Deus é justo, Ele dá oportunidade a todos. Então vem a pergunta, por que todo esse cuidado? Sueli Caldas Schubert, que hoje já está de volta ao plano espiritual, no livro A Outra Dimensão do Espiritismo, ela traz uma definição maravilhosa. Ela diz o seguinte: olha, a casa espírita é um lar, é um lar. Gente, estou ficando. É um templo, um lar, um hospital, uma oficina de trabalho e uma escola. Muito bem. No que a casa espírita é um templo? Ela é um templo porque ela facilita a nossa comunicação com a divindade. Nesse sentido é que ela é um templo. Ela é um lar porque nós sabemos aqui, quando entramos, temos essa amorosidade entre nós, temos esse carinho, ficamos tranquilos, não vai haver perigo de ninguém tentar nos fazer algum mal. É uma família. E como família, de vez em quando, tem até umas diferençazinhas, né? Uma rusguinha, faz parte. A casa espírita é um hospital, porque aqui nós viemos para receber aquela ajuda que estamos necessitando. E são de tantas maneiras diferentes de ajuda que nós necessitamos. A casa espírita é uma escola, porque aqui nós estamos vindo para aprender. E já sabemos, né, tem um ditado, que o conhecimento traz poder. No nosso sentido, o poder que o Espiritismo nos dá é de sabermos reagir às diferentes situações e a conviver com as situações que algumas vezes consideramos até difíceis, não é mesmo? E ela é uma oficina de trabalho. Por que é uma oficina de trabalho? Porque aqui nós podemos fazer tanta coisa. Eu escutei o Carlos lembrando da nossa querida campanha Alta de Souza. Tem o pessoal que vem aqui para fazer os estudos, tem o pessoal que, desde das atividades mais simples, a biblioteca, até a limpeza. Não sei se aqui vocês têm voluntários que fazem a limpeza. Na nossa casa nós temos voluntários. Então, nós estamos praticando aquilo que aprendemos na doutrina. Então, é isso tudo, a casa espírita. Muito bem. Vamos deixar essa informação e eu prometo que nós vamos voltar a ela logo a seguir. Também os espíritos André Luiz e Emmanuel, no livro Estude e Viva, de psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Olha a dupla de espíritos e olha a dupla dos psicógrafos. Ele, no item 40, que é o último item do livro, eles fazem um resumo. E esse resumo, por si só, daria assunto para várias palestras aqui. E para que fique bem claro, porque o ensinamento é maravilhoso que eles dão ali, eu vou até projetar. E peço permissão para ler junto com vocês. Então, dizem eles, nos ensinam eles, na verdade: lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. A primeira pergunta que nos vem é: quem são esses quase loucos aos quais André Luiz e Emmanuel se referem? São aqueles que sofrem obsessões? Também. São aqueles com problemas mentais? Também. Mas é muito mais que isso. E eles, em seguida, eles dão alguns exemplos de quem são esses que eles se referem como quase loucos.
E eu vou dar sequência aqui e vou ler para vocês. Eles dizem o seguinte, dão os exemplos seguintes. Quase loucos são aqueles lesados a golpes de crueldade, que sofreram injúrias, acusados de faltas que jamais pensaram e quanto menos fizeram. São aqueles prisioneiros no seu próprio lar que sofrem dificuldades incríveis, algumas vezes até abusos. São aqueles que passam por aflição e penúria. São aqueles que passam tédio por demasia de conforto. São aqueles cujos entes queridos estão envolvidos em vícios e atividades perniciosas e que muito pouco podem fazer a respeito. São aqueles sofredores de influências espirituais nas suas mais diferentes escalas. Ou seja, são muitos que estão à nossa volta. E algumas vezes somos até nós mesmos, porque esses são apenas alguns exemplos. Então, isso posto, nós vamos ver que eles falam o seguinte: vamos fazer a caridade da divulgação do Espiritismo. Porém, antes de fazermos isso, eles dão uma recomendação incrível, que é: estudemos Allan Kardec. Eles não falam para nós sairmos por aí distribuindo papelzinho. Eles não falam para nós abrirmos blogs, né, na internet, hoje é uma palavra maravilhosa, blog, e começarmos a divulgar aquilo que sai da nossa cabeça. Não, estudemos o Espiritismo, estudemos os ensinamentos que constam dos livros de Allan Kardec. E a partir desse momento, sim, vamos nos qualificar para divulgar a doutrina espírita. E aí vem mais uma pergunta: será que nós estamos prontos para isso? Será que nós temos condições para isso? Eu vou dar um exemplo, que não é tão hipotético assim. Imaginemos que alguém que nos conheça se aproxime e diga: olha, eu sei que você é espírita, eu estou passando algumas dificuldades. O que exatamente é o Espiritismo? Por muito tempo, se me fizessem essa pergunta, principalmente no tempo que eu morava aqui, eu diria: olha, vocês sabem a oficina Marconi, lá na esquina do fórum? Hoje, gente, eu sou do tempo da oficina Marconi, o fórum ainda era lá embaixo. Olha, lá tem um senhor chamado Alceu. Você procura o Alceu ou o Celso, eles vão te dar uma aula sobre o Espiritismo. E você vai sair de lá e vai direto na Coronel João Manuel, vai ficar na porta do centro esperando abrir para entrar. Eu segui o ensinamento que diz aqui, de Emmanuel e André Luiz, de divulgar a doutrina? Muito pouco. Fiz muito pouco. Outros são um pouco mais corajosos, podem até dizer: o Espiritismo é uma religião maravilhosa. Lá você vai ter um clima, vai ter água fluida, passe. Ajudou com essa explicação? O Espiritismo também é uma religião. Mas já ajudou um pouquinho mais. Mas não está dentro disto que nos recomendam os espíritos. Outros dizem o seguinte: olha, faz o seguinte, leia o Livro dos Espíritos. Inclusive, você pode baixar direto do site da Federação Espírita, de graça. Você baixa o Livro dos Espíritos, leia do início até o final, 1037 perguntas, se não me engano. Você vai ficar sabendo tudo sobre o Espiritismo. E esquecemos que nós não fizemos dessa maneira. Nós iniciamos na casa, né, com crianças ainda, foi aos poucos, né? Nós vamos aqui, ali um pouquinho, até que chegamos à parte da mocidade de estudarmos o Livro dos Espíritos. Então, recomendar alguém para já pegar o Livro dos Espíritos e ler do início ao final, ajudou, mas também muito pouco. Por que nós temos essa dificuldade? Será que é porque não conhecemos a doutrina? Não acredito. Porque aqueles que frequentam a casa já há uns 6 meses, ou por volta de 1 ano, têm condições suficientes para responder uma pergunta dessa.
E aí é que eu trago a proposta de hoje, de quando formos explicar ou tentar entender o Espiritismo, tentar fazer através de Kardec, que é estudar os fundamentos da doutrina espírita. E daí a ideia daquele primeiro slide, se lembra? Tinha um slide de um prédio? Fazemos uma analogia. Todo prédio é bonito, né? Tem as pastilhas lá fora, tem os vidros, elevador, é uma coisa maravilhosa. Só que não existe nenhum prédio que não tenha a sua fundação. Ou como o meu cunhado usou o termo aqui numa palestra no passado, né? As pilastras, né? Tem as pilastras. Foi esse o termo que você usou, Eurico? Pilastras? Então, o prédio tem os pilastras. A mesma coisa a doutrina espírita. Nós temos os fundamentos. A partir do momento que nós dominamos os fundamentos da doutrina, nós temos condições de colocar todas as outras coisas que envolvem a doutrina, que são decorrentes desses fundamentos. E não são tantos assim. São 5 fundamentos. O primeiro deles é a existência de Deus. O segundo fundamento é a imortalidade da alma. O terceiro é reencarnação. O quarto fundamento é pluralidade dos mundos habitados. E o último é o fundamento, é a comunicabilidade dos espíritos. E nós vamos dar uma passada rapidinha em cada um desses fundamentos, porque não é objetivo de esgotar o assunto, e sim de despertar o interesse para que venhamos a dar continuidade nesses pontos que nós ouvimos aqui. Esse é o nosso maior objetivo, deixar alguma coisinha que fique para motivar ao continuar estudando. Muito bom. O fundamento da existência de Deus. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos vem de Kardec e é brilhante. Ele pergunta: o que é Deus? Olhem que interessante. Quando ele faz isso, ele já nos diferencia de Deus. Ele não pergunta quem é Deus, porque se tivesse feito isso, já estaríamos comparando. E não tem como comparar Deus conosco. Nós ainda não temos nenhuma fração dos sentidos que necessitamos para um dia podermos entender na sua totalidade o que é Deus. Aí ele diz isso, e a resposta é mais brilhante ainda dos Espíritos. Eles dizem o seguinte: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Olha só. Porque que outra maneira eles poderiam definir Deus se nós não temos nem palavras para entendê-lo? Às vezes eu faço uma analogia. Imaginem se há 50 anos atrás nós tivéssemos soubéssemos e tentássemos explicar para as pessoas o que é internet. Primeira pessoa ia dizer: internet? O que é isso? Não, porque eu posso transferir um arquivo. A pessoa vai transferir arquivo. A ideia de arquivo, 50 anos atrás, era aqueles móveis de metal pesadão. Vocês já pensaram em chegar para alguém e falar: nós vamos conseguir transferir um arquivo? Você vai falar: precisamos levar o Bira para um lugar e deixar lá amarradinho. Não é? Então é a mesma coisa. Os Espíritos definiram de uma maneira brilhante: ele é a inteligência suprema do universo. E tudo, a causa primeira de tudo. Aí existem sempre aqueles que, tipo São Tomé, né, que dizem o seguinte: mas onde se encontra a prova da existência de Deus? E mais uma vez a resposta vem num axioma de vocês, da Terra, né, em que não há efeito sem causa. E se vocês olharem em volta, que não seja a obra dos homens, a própria razão vos responderá. Explicado. Eu quando vejo um pássaro voando, eu me maravilho. Eu falo: só pode ser obra de Deus. Quando eu vejo uma árvore, quando eu vejo uma mãe gerando uma criança, eu falo: só pode ser a obra de Deus. Como é que pode
E desculpa, estou entrando na área de vocês aí, o Eurico da Jurema, né? Como é que pode, sem ninguém pôr a mão, sem trazer matéria-prima, sair uma vida perfeita, com um corpo perfeito, com tudo lá dentro? Só pode ser obra de Deus. Quando eu vejo os planetas girando em harmonia, sem perigo de um bater no outro, só pode ser obra de Deus. Não pode ser coincidência. Então, essa é a prova, é o primeiro fundamento, a existência de Deus. O outro fundamento é imortalidade do espírito. E aqui nos dá uma tranquilidade tão grande, sabemos que nós somos imortais. Olha só, a partir do momento que nós somos imortais, não temos mais problemas. Não tem mais preocupação de horário, não tem mais preocupação de que vai faltar dinheiro ou vai sobrar dinheiro, se eu não estou tão bem fisicamente mais, eu sou imortal. O que muda é o corpo, mas o espírito, que é a essência, continua. E aí tem a pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta número 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? E eles deixam claro, é a vida do espírito que é eterna. O do corpo é transitório e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Olha que maravilha. Então não existe morte, existe simplesmente uma passagem. E aí tem uma outra pergunta, e a alma depois da morte, ela conserva a sua individualidade? Porque existem algumas dúvidas, de algumas denominações, que quando nós morremos o corpo, mas eu uso a palavra morrer, de que nós vamos para um poço, um conjunto, e perdemos a nossa individualidade, passamos a ser parte de um todo. Não, o nosso esforço está garantido. Então, tudo aquilo que nós fizermos nessa encarnação para darmos uma melhorada no nosso espírito, vai contar. Nós vamos manter essa individualidade. Olha que coisa maravilhosa, olha que suporte, que interesse que nós vamos passar a ter pela vida quando compramos a ideia da imortalidade do espírito. O outro fundamento do espiritismo é a reencarnação ou pluralidade das existências. E aí vem a pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta número 171, em que se fundamenta o princípio da reencarnação? E olhem a resposta: na justiça de Deus. Como é que nós conseguimos entender a justiça de Deus se não for pela reencarnação? Como é que eu vou entender que alguma pessoa vai nascer com habilidades incríveis e outros vão nascer totalmente sem habilidade? Como é que eu vou entender que o Neymar é tão bom de bola e toda vez que eu chuto a bola, ela quebra o vidro ali? Aliás, eu quebrei aquele vidro, sim, viu, quando era criança, com uma bola. Como é que nós vamos entender isso? Como é que nós vamos entender que uma pessoa pode criar tanto na área de química ou na área de farmácia e outros não conseguem nada? Então, aí é que está a justiça de Deus. Porque se nessa encarnação eu não tenho todas aquelas habilidades, mas eu posso ter tido ou ainda vou ter. Então eu fico mais tranquilo, eu falo, ok, eu não sou o Neymar hoje, mas eu ainda vou ser. Eu não sou o Alceu, não chego nem perto, mas um dia eu vou ser igual ao Alceu. E quem sabe até igual ao Chico Xavier. Mas aí acho que eu estou me antecipando em muitas gerações. E aí a outra pergunta, qual a finalidade da reencarnação? Se a reencarnação está garantida, qual é a finalidade? E aí vem a explicação dos espíritos. Expiação, prova e progressivo progresso da humanidade. Sem isto, onde estaria a justiça de Deus? E eu gostaria de chamar a atenção de todos, inclusive de minha também, desse terceiro ponto que muitas vezes nós esquecemos. Nós estamos aqui, expiação e ou prova, mas também tem um terceiro item muito importante, que é progressivo progresso da humanidade. Nós temos que co-criar, nós temos que ajudar no progresso da humanidade. Então, quando eu me fecho e falo, isso aqui não é problema meu, eu não jogo papel. Não, isso já é uma atitude, já está bom, mas não é o ideal. O ideal é eu não jogo papel e ainda pego um pouquinho. Eu ajudo a limpar o planeta. Nós tivemos essa experiência recentemente, estávamos viajando,
Estávamos andando numa praia e vimos um senhor passando. E aí fomos conversar com ele. Nossa, parabéns, que serviço bonito. O senhor faz isso sempre? Ele falou, não, eu estou aqui de férias. Mas eu vou passando, e ele estava com um saquinho plástico na mão, e vou recolhendo a sujeira da praia. Então, esse é o ponto de auxiliar o progresso da humanidade. Ele está dando a sua contribuição. E quantas oportunidades nós temos de fazer isso. A minha esposa vive repetindo para mim, Bia, Deus dá um monte de oportunidades para nós. Nós pegamos ou não. Nós temos o livre-arbítrio, não é? Mas vamos pegar mais. Não ter uma ação negativa é um passo, mas o importante é ter uma ação positiva. O próximo fundamento do Espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados. É claro, senão fica complicado. Então eu penso assim, mas de que adianta eu trabalhar no meu progresso se quando eu voltar eu vou encontrar as mesmas loucuras que nós estamos convivendo hoje? Não adianta nada eu progredir, porque enquanto a Terra não progredir, também não vai melhorar para mim. Não, existe pluralidade de mundos habitados. Então, para aqueles que conseguem caminhar mais, existem outros mundos mais avançados. Ao mesmo tempo, existem também os mundos menos atrasados, né? Lembra daquela escala, né? Mundos primitivos, mundo de pró-expiações, regeneração, felizes e dos puros. E aí vem a questão número 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? E a resposta aqui é fenomenal. Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência e em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Deve ter sido Erasmus ou Emmanuel, porque a gente identifica bem quando lê o Livro dos Espíritos ou quando lê o Evangelho, quando é desse pessoal, quando é São Luís ou quando é Santo Agostinho, né? Uns são amor, sabe? Os outros são mais fortes. Erasmus e Emmanuel são mais fortes. Então é óbvio, está aqui, né, no fundamento que existem diferentes planetas e todos habitados. Muito bom. E aí vamos para o último fundamento, que é da comunicabilidade, que eu fui buscar um suporte a esse fundamento em Allan Kardec, no seu livro, é um livrinho pequeno que chama O que é o Espiritismo. Ele se pergunta, serão possíveis comunicações entre as almas e os viventes? Almas, ele estava aqui se referindo aos espíritos, né? E ele mesmo diz, essa possibilidade foi demonstrada pela experiência. E uma vez estabelecido o fato das relações entre os mundos visível e invisível, bem como conhecidas a natureza, o princípio e o modo dessas relações, abriu-se um novo campo à observação e encontrou-se a chave de grande número de problemas. Então, a comunicabilidade dos espíritos é tão importante que a própria doutrina saiu da comunicabilidade dos espíritos. Não fossem os médiuns que receberam as informações dos espíritos, nós não teríamos a nossa doutrina. Certo? Então, são esses 5 fundamentos que nos auxiliam. E a última pergunta que eu vou mostrar aqui é a pergunta número 459 do Livro dos Espíritos. Se influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos. Eu acho que vocês já devem ter visto essa pergunta inúmeras vezes, né? E a resposta é interessante. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Agora, que tipo de espírito vão nos dirigir? Cabe unicamente a nós mesmos. Nós atraímos aqueles que estão em sintonia conosco. E a comunicabilidade nós temos que entender não somente como uma capacidade de comunicação oral, mas existem N maneiras de comunicabilidade, não é? Então, vamos tentar colocar isso tudo junto
e tentar responder a pergunta daquela pessoa, o que é o Espiritismo. Então, o Espiritismo é uma doutrina que reúne religião, que reúne filosofia e que reúne ciência. Essa é a doutrina espírita. E ela é fundamentada nesses 5, tem os 5 fundamentos. A existência de Deus, comunicabilidade, não vou colocar em ordem aqui, existência de Deus, a imortalidade da alma, reencarnação, a comunicabilidade e a pluralidade dos mundos. Então, olha só, se alguém chegar e nos perguntar, nós respondemos exatamente isso. E se nos sentimos à vontade, podemos, ou se a pessoa tiver interesse em uma área ou outra, nós podemos dar uma floreada e dar uma explicação a mais. Então fica fácil. Muito bem. Um ponto que eu gostaria de chamar a atenção é em relação aos fundamentos do Espiritismo, que é ou tudo ou nada. Assim como em um prédio, nós não podemos tirar daquelas colunas. Eu não arriscaria ficar embaixo do prédio se alguém resolver, vamos tirar essa coluna aqui, porque ela não é tão importante. A mesma coisa em relação ao Espiritismo. Eu acredito, eu adoro Espiritismo, mas não acredito em reencarnação. Não, então não é Espiritismo. Eu acredito em Deus, acredito que o Espírito é imortal, acredito em reencarnação, mas não acredito que tem outros mundos, não. É esse aqui mesmo. Então não é Espiritismo. Nós temos todos os fundamentos. E eu sei que muitas vezes nós não queremos nos estender, nos sentimos um pouco acanhados em explicar, em divulgar o Espiritismo. Então eu trouxe para vocês um ensinamento de Allan Kardec, para dar um encerramento nessa nossa conversa de hoje. Allan Kardec, ele diz o seguinte, no seu livrinho, O Espiritismo na sua expressão mais simples. Leiam esse livro, é desse tamanhozinho assim, mas tem cada ensinamento maravilhoso. Ele fala, em síntese, o objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Não é necessário procurar, senão o que pode ajudar ao progresso moral e intelectual. Então, se ao sairmos daqui hoje, não lembrarmos mais nada daqueles negócios fundamentos, é muito complicado, são muitos, eu me esqueço, por favor, vamos nos lembrar, então, dessas 2 primeiras linhas aqui. O objetivo essencial do Espiritismo é a nossa melhoria, é o melhoramento, a melhoria dos homens. Nesses meus poucos 70 anos, eu nunca vi nada nessa doutrina maravilhosa que não fosse para o nosso melhoramento espiritual, para nós, como espíritos que somos. Essa era a mensagem que eu queria trazer para a noite de hoje. Agradeço mais uma vez. E agora passo para o Dorvanil, que vai fazer a vibração. Muito obrigado. Pode falar assim. Fala aí. Boa noite a todos. Que os amigos espirituais, assim como no início falou o Ibiraci, que um espírito é o responsável pela casa espírita e que mais uma pleiade de ajudantes colaboram na casa, que são os responsáveis por cada atividade na casa espírita, que esses nossos irmãos que estiveram conosco, que estão conosco nesse instante, com suas vibrações de paz e harmonia,
alcance o nosso ser. Porque temos escutado de Divaldo Pereira Franco que não existe sessão de cura no Espiritismo, que todas as reuniões são sessão de curas. E ele dá o exemplo de que quando Jesus disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu ali estarei. Portanto, aqui estivemos nesse instante, reunidos em nome de Jesus, porque estamos numa casa religiosa de cunho cristão. E nesse instante, então, quando sabemos que podemos emitir vibrações, assim como recebemos vibrações, nesse instante, vamos nos colocar em condições receptivas para que essas energias, essas vibrações alcancem o endereço certo, que são as nossas necessidades. Oramos todos os domingos a mesma oração, porque cremos que ela fala diretamente a cada um de nós aquilo que devemos realizar para o nosso progresso próprio e para a nossa felicidade. E nesse instante, então, vamos acompanhar no imo da alma o que Francisco de Assis fala em cada uma de suas orações, ou em cada verso da oração, pois que ele começa dizendo: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, consenti que eu leve o amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia e alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido o quanto compreender, e ser amado o quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Obrigado, Senhor, por tudo que nos dá, por tudo que temos recebido pela nossa própria vontade, porque o progredir é individual de cada um. A paz e a harmonia é o conjunto dos pacificados e dos harmonizados que criam uma coletividade de paz e de harmonia. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos. Encerramos assim a nossa reunião da noite. Que assim seja.